em Romanos, capítulo 4, versículo 3. E nós vamos estar falando sobre algo, a palavra de Deus toda ela é interessante, mas nós vamos estar falando sobre algo que é algo muito forte para a vida do cristão. E nós vamos ler esse versículo, que nos diz o seguinte: o que diz a Escritura? Abraão creu em quem? Creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para adorar o Teu nome. Queremos Te louvar por esse momento que estamos passando aqui na Tua casa. Queremos Te louvar, Senhor, pelo período de louvor. Gostaria de Te louvar de uma maneira especial pela vida de cada irmão, por a vida de cada irmão que aqui está, cada família representada aqui, a Tua igreja representada nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque cada vida que aqui está é muito importante. E eu gostaria de Te louvar por cada um, cada irmão, cada irmã, e dizer: abençoa o Senhor, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor possa estar tocando na mente e no coração de cada um, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, abençoando cada coração e fortalecendo a nossa vida espiritual. Nós Te louvamos e exaltamos em nome de Jesus. Os irmãos podem assentar, por favor. Queridos, mais uma vez o versículo diz, de Romanos 4:3, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Nessa manhã, nós gostaríamos de falar sobre algo, um elemento mais importante da vida cristã. Tudo que está atrelado à vida cristã é importante para nós, eu tenho certeza. Mas gostaria de falar nessa manhã sobre um elemento fundamental e de grande importância para a nossa vida. Gostaria de falar sobre a fé. Nós falamos aqui sobre Abraão, e quando nós analisamos, quando nós ouvimos o nome Abraão, a primeira coisa que vem à nossa mente é fé. Um homem de fé, considerado pela palavra de Deus como o pai da fé. Então, quando pensamos em Abraão, rapidamente a nossa mente pensa em um homem de fé. Precisamos entender, irmãos, quando falamos de fé, deixe-me procurar uma palavra aqui, nós precisamos entender que para que a fé ela possa existir, ela venha suprir efeito em nossa vida, existe toda uma logística da fé. E a gente vê que isso aconteceu com Abraão, e nós precisamos entender a importância que isso gera para nós. Então, quando nós falamos de fé, não é só apenas dizer para os irmãos: olha, irmão, tenha fé. Ó, irmão, tenha fé, lê a palavra de Deus, que a palavra de Deus fala sobre fé. Mas existe toda uma logística, toda uma forma de trabalhar de Deus em nossa vida, que vai fazer com que essa fé, ela venha a ser não uma fé, mas a fé. A fé que vai transformar a nossa vida. A fé que vai trazer toda a mudança que nós precisamos. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos apresenta que, quando nós analisamos a vida de Abraão, toda essa base, tudo o que fala de fé, me perdoem, eu fiquei incomodado agora, eu vou colocar a máscara novamente. É ruim de falar com ela, mas só um minuto. Você também que está nos assistindo. Assim eu fico mais à vontade. A palavra do Senhor, ela nos mostra que a fé, ela está baseada em uma coisa interessante que nós gostamos: promessas. Quem não gosta de promessa aqui, levanta a mão.
a gente vê que quando Deus começa a trabalhar na vida de Abraão, o que vem, a primeira coisa que vai surgir ali na vida de Abraão, de um homem já idoso, Deus ele vai logo direto ali no sonho de Abraão, que era ter um filho. Mas a gente vê que Abraão já era um homem idoso, assim também como sua mulher, sua esposa, Sara. E eles não poderiam ter filhos mais. Então, a gente vê o começar de Deus ali na vida de Abraão, justamente em cima das promessas. E quando Deus começa a trabalhar, ele atenta para aquilo ali. Deus ele apresenta a Abraão uma oportunidade. Deus chega para ele e diz: Abraão, eu quero fazer algo na tua vida. Eu quero fazer, deixa-me parafrasear, eu quero fazer uma grande transformação na sua vida. Transformação essa que vai ficar marcada na história. Então, Abraão, eu quero começar a trabalhar em cima dos seus sonhos. Nós precisamos entender, irmãos, que a fé, para que ela possa entrar em evidência na nossa vida e funcionar, ela precisa começar a agir. Às vezes a gente prega um exemplo, pronto, alguém quando vai lavar uma roupa, ele põe um sabão em pó ali, ou amaciante, sei lá o que é. E quando ele coloca ali, vai levar um tempo para aquele produto começar a agir. Quando ele começa a agir, o seu efeito começa a entrar em evidência. Não só o sabão, mas qualquer outro produto. Ele vai precisar começar a agir. E a fé, ela vem em cima do nosso sonho e ela passa a alimentá-lo com mais força. E ele passa a crer. Uma coisa interessante é que nós temos nossos sonhos, nossos desejos, mas já observou que existem muitos sonhos e desejos que nós temos, que eles estão ali, nós queremos, mas nós não acreditamos 100% que aquilo um dia vai acontecer. Então, é um sonho que está sem fé ainda, essa fé que precisa acontecer em nossa vida. Tanto é que Sara, ela tinha esse sonho. O anjo aparece, Deus aparece lá para Abraão, e ela está escutando lá, e Deus diz: olha, eu vou dar um filho para vocês. O que é que Sara faz? Ela cai na risada, ela diz: só pode ser uma pegadinha. Deve ser alguém de alguma rede de televisão que está aqui fazendo uma pegadinha com Abraão. Porque ela não acredita, mas era um sonho. Só que esse sonho são elementos que não funcionam separados. Sonho, promessa e a fé. Tem que juntar tudo para que esses elementos juntos possam formar. Como você, quando vai preparar um bolo, tem que juntar tudo. Se você comer só a farinha de trigo, não vai ser legal. Você vai se engasgar. Se você for comer só o fermento, é complicado. Se você for quebrar só os ovos ali e beber também, tem gente que até gosta, mas não fica legal. Mas você vai bater tudo aquilo ali, vai formar aquela massa, e depois que vai ao forno, que vai para o forno ali, passar por aquela prova do fogo ali, vai se tornar um bolo saboroso, não é verdade? A fé, ela age na nossa vida dessa maneira. Existe um sonho, existe algo que nós queremos, e na palavra de Deus existe a promessa. Deus, ele tem promessas para nós na sua palavra, mas nós precisamos passar a acreditar naquilo que Deus fala, porque Sara não acreditou, e Deus foi lá e corrigiu. Deus foi lá e disse: por que essa mulher está fazendo isso? Ela não acredita, ela tem um sonho, mas não acredita. É como se dissesse: olha, um dia eu vou ter um filho, mas eu não acredito. Um sonho vago. E nós vemos, irmãos, que o que acontecia na vida de Abraão foi tão interessante, que tudo aquilo que Deus falava, ele acreditava. Um dia, Deus chega para aquele homem e diz: Abraão, sai da tua tenda aí, vem aqui para fora. Ele disse: para não ficar com uma dor no pescoço, a Bíblia não está falando isso não, viu? Eu que estou acrescentando aqui. Para não ficar com uma dor no pescoço, tu deita no chão aí. Começa a contar as estrelas agora, Abraão. Ele começou, contou uma vez, duas vezes, três vezes. Senhor, não dá não, estou me perdendo aqui, tem muita estrela. Se desse pelo menos para ir contando e marcando com a caneta, mas não dá. Então, Senhor, não tem como contar, são muitas. Ele diz: essa será
assim será a tua descendência. Abraão acreditou? Sabe por quê? Porque o elemento fundamental que faltava na vida de Abraão para que ele fosse bem-sucedido era justamente a fé. Não lhe faltava sonhos. De Deus para nós não faltam promessas. Mas a fé, ela tem que estar em evidência. Não é só apenas um banner pendurado na nossa vida espiritual. Aí eu tenho fé, mas está lá pendurado, lá o vento balançando. Apenas um banner que você põe na parede ali. E você diz que tem, mas não em prática. Não está em prática. Então, a gente sabe, irmãos, que para que essa fé que mudou a vida de Abraão, a gente vai falando, a máscara vai subindo. Daqui a pouco está na testa. Esse sonho, essa mudança que ocorreu na vida de Abraão, foi por causa de alguns fatores que eu gostaria de observar com a igreja nessa manhã. E nós precisamos entender que a fé, ela é algo real, mas que só funciona quando algumas coisas acontecerem em nossa vida. É um elemento que Deus deixou ali, olha, aqui a fé, ela foi criada, ela está aqui. Mas o ser humano, o homem ou a mulher, ele vai precisar pegar essa fé e colocar em prática. É como alguém que compra uma moto. Ele comprou a moto, chegou em casa, botou na garagem e ali está a moto. É dele. Ele tem todo o direito de usar na hora que quiser. Mas ele nunca quer usar, ele deixa lá a chave pendurada, o capacete guardado. Ele vai andar a pé o tempo todo porque ele não tem vontade de andar de moto mais. Ou seja, mas é dele, está ali. Se ele montar, funcionar, ela vai andar. Mas ele vai ter que colocá-la ali para fora da garagem, ele vai ter que andar com ela. Fazer todo esse processo. Ou seja, a fé, ela existe para todos nós, irmãos. Não existe um cristão dizer que a fé ele não foi alcançado pela fé ainda. O sonho está no coração de cada um. Qual o seu sonho? É uma coisa entre você e Deus. Mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem, pelo menos um grande sonho nós temos, todos nós. E para que esse sonho ele venha acontecer, para que isso venha a ser realizado na nossa vida, é necessário então nós acreditarmos na palavra de Deus. A fé, ela vem agindo mediante a nossa crença na palavra de Deus. É por isso, irmãos, que o cristão ele não pode ser um cristão, perdoe-me a expressão da palavra, ele não pode ser um meia boca. O cristão ele tem que ser cristão verdadeiro. Para que a palavra de Deus, para que tudo aquilo que está envolvido a uma vida espiritual venha acontecer em nossa vida, nós temos que entender que a vida cristã ela é uma vida verdadeira, tem que ser uma vida verdadeira. Eu tenho que ser um cristão de verdade. Eu não posso apenas ser aquele que um dia aceitou a Jesus e hoje eu quero viver uma vida de qualquer forma. Porque no primeiro problema, na primeira dificuldade, ele vai deixar que a sua fé venha a morrer. Então, Abraão ele precisou deixar Deus agir na sua vida. Ele foi aquele que entendeu a voz de Deus. Todos nós sabemos que Deus é real, amém? E ele entendeu a voz de Deus. Ele disse, olha, Deus existe. Deus apareceu a mim, então Ele existe. Eu creio. Nós temos que crer, irmãos. Tudo aquilo que tem acontecido nos últimos dias, a palavra de Deus fala do princípio das dores. A palavra de Deus fala da apostasia dos últimos dias. E não podemos deixar que nada disso venha abalar a nossa vida espiritual. Venha tirar de nós o que é mais importante, que é a fé. Então o que acontece? Abraão, para que ele tivesse toda aquela vida transformada, para que ele viesse ser bem sucedido, ele deixou Deus fazer algumas coisas na vida dele. Em primeiro lugar, Deus aparece para Abraão, diz, olha, eu sei que você tem fé, posso ver o futuro que tem na sua vida, mas a primeira coisa que eu quero te pedir, Abraão, ele diz, sai da tua terra e da tua parentela. A primeira coisa que Deus pede a Abraão, renúncia. O que isso quer dizer? Que na nossa vida espiritual, nós temos que renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que nós sabemos, porque nós sabemos. Não adianta dizer que nós praticamos algo
não agrada a Deus e nós dizemos, mas eu não sabia. Nós sabemos. A partir do momento que aceitamos a Jesus, que o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, esse próprio Espírito Santo, ele age principalmente na nossa consciência. Eu quero saber quem é aqui, ou dos que estão nos assistindo, que vai fazer alguma coisa de errado e a sua consciência não vai, pelo menos, avisar, isso está errado. Então nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que vem para a nossa vida, que não agrada ao Senhor, precisamos renunciar para que possamos colocar essa fé em prática. É necessária a renúncia. E Abraão, ele foi esse homem, ele renunciou tudo. Até o próprio filho que Deus havia lhe prometido, mas na frente Deus pede um sacrifício. E ele não nega. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquele Deus que havia concedido o impossível na vida dele, era poderoso o suficiente para resolver qualquer problema, até a perda de um filho. Ele não sabia como, mas sabia que Deus ia resolver. Ou seja, ele aprendeu a confiar nas promessas de Deus. Abraão, ele foi tão inteligente que eu acho que ele pensou um minuto, ele diz, olha, Deus pediu o meu filho, o filho da promessa. Ele parou, pensou e disse, se esse Deus é tão poderoso, se esse Deus é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que veio realizar o impossível na minha vida, com que finalidade Deus ia realizar o meu sonho para depois tirar de mim? Imagino que ele deva ter feito esses cálculos. Ele diz, independente daquilo que possa acontecer, eu creio e eu vou obedecer ao meu Deus. Nós não podemos nos deixar, irmãos, ser levados por tudo aquilo que tenta nos afastar da presença de Deus. Precisamos acreditar nas promessas, precisamos acreditar na palavra de Deus. A apostasia, ela está batendo a porta. A cada momento que a gente ouve falar de mortandade, de violência, de tanta coisa ruim que existe na face da terra, que tem trazido a degradação moral, tudo isso, quando começa a acontecer, se nós pararmos para ficar refletindo nisso aí, a primeira coisa que vem para nós é o esmorecimento. Isso vem para abalar a nossa fé. Aí entra um momento correto de nós termos essa atitude que Abraão teve de renunciar, dizer, olha, Senhor, tudo aquilo que vem para me ferir, tudo aquilo que vem para me tirar da tua presença, eu rejeito isso, eu não aceito. Eu renuncio tudo isso, Senhor, por amor a uma vida na tua presença. Não adianta, Senhor, entrar em pânico, como essa semana eu estava falando com alguém bem conhecido, e que está em pânico. E o interessante é que nós sabemos que todo mundo que entra em pânico, ele não consegue resolver as coisas, ele não consegue nortear os caminhos. E não adianta. Para que pânico? Quem é que nos concede a vida? Quem é, irmãos? Deus. Se Deus disser, olha, a tua vida só vai até hoje, o desespero vai mudar alguma coisa? Não vai. Então, nós precisamos entender uma coisa, eu preciso renunciar a tudo por amor ao meu Deus. Eu preciso aprender a ter uma vida de renúncia. Eu preciso tirar da minha vida todo o desespero, tudo aquilo que vem trazer pânico, tudo aquilo que vem impedir de que eu possa ter uma vida bem-sucedida na presença de Deus. Porque se eu não renuncio tudo aquilo que vem para mim nesse momento de dificuldade, se eu não renuncio tudo aquilo que tem vindo para nos desestabilizar, então a nossa fé ela vai começar a ruir. Nós vamos deixar de acreditar nas promessas de Deus. Nós vamos dizer, olha, eu tinha um chamado de Deus, mas vejo que já não é mais daquela maneira. Irmãos, nós somos volúveis. Deus ele é eterno. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala, nunca vai deixar de existir. A promessa que Deus tem para a tua vida, não importa se foi há 30 anos atrás, quando a coisa estava melhor, quando não existia pandemia, quando não existia tanta violência.
quando não existia tanta depravação, não importa. O que importa é que aquilo que Deus prometeu para você permanece intacto até hoje, porque Deus é Deus. A nossa degradação espiritual vai nos afastando de Deus e começamos a duvidar das promessas dele para nós. Então, renúncia foi a primeira coisa que Deus usou na vida de Abraão. Disse: olha, filho, renúncia, você vai sair da sua casa, da sua parentela, você vai para um lugar distante. Por que ele mandou fazer isso? Talvez ele estivesse em meio a um povo que não acreditasse na promessa de Deus. Se ele ficasse ali, seria contaminado. Então Deus disse: vai, filho, eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Então, irmãos, o primeiro passo para que a nossa fé ela venha estar intacta, o primeiro passo para que a nossa fé ela venha funcionar, é nós precisamos renunciar tudo aquilo que não provém de Deus em nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Tudo aquilo que vier, que a nossa mente diz: olha, isso aí não está agradando a Deus, então nós precisamos renunciar. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, lá no versículo em Gênesis 12, 2, ele diz: e tu, Abraão, tu vai ser uma bênção. Ele disse: é o que, Senhor? Tu vai ser uma bênção. Tu vai ser aquele cara abençoado que no lugar que chegar vai ser uma bênção para todo mundo. Ele não estava dizendo: você é e tu serás uma bênção. O que é que isso está dizendo? Que Deus ele começa a mudar até a vida de Abraão como um todo. Talvez exista algo no nosso caráter, na nossa personalidade que precisa ser mudado pelo Senhor. Talvez ainda não aprendemos a lidar, a manusear a fé, porque pode existir algo no nosso caráter, na nossa personalidade, que ainda não foi mudado como deveria. E Deus faz isso com Abraão, Deus muda toda a vida de Abraão. E ele diz: olha, tu serás uma bênção. Eu vou estar mudando a tua vida de uma maneira que quem olhar para você vai dizer: esse ali é uma bênção ambulante. E nós precisamos entender, irmãos, que para que essa fé ela venha estar fortalecida, para que essa fé ela venha funcionar, essas características precisam existir em nossa vida. Precisamos trabalhar no nosso caráter, na nossa personalidade. Cada pessoa nasce com uma personalidade formada já. Algo que vai formar, cada um tem a sua personalidade, ela vai se formando, mas cada um tem a sua. E nós precisamos entender uma coisa, que muitas coisas que não podem ser mudadas em nossa vida, mas elas podem ser trabalhadas. Deus ele trabalha no caráter de qualquer um que permitir. Você quer um exemplo disso, para a gente não se delongar muito? Saulo de Tarso, que mais tarde se torna apóstolo Paulo. Para que maior mudança do que aquele homem? Carrasco, cruel, grande intelectual, usava a sua intelectualidade para machucar e punir as pessoas e se torna um grande pregador da palavra de Deus. Tudo que existia de egoísmo na sua vida se tornou em humildade. A sabedoria foi transformada para honrar e agradar o Senhor Deus. Então a gente vê o que Deus ele trabalhou na vida de Paulo, no seu caráter, na sua personalidade. E essa permissão que damos a Deus, porque nós precisamos nos permitir, ou permitir ao Espírito Santo de Deus que venha trabalhar em nossa vida. Deus, não é pelo fato de nós levantarmos a mão e aceitarmos a Jesus, que Deus vai alterar tudo em nossa vida. Não, nós precisamos aprender a dizer: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração. Às vezes a gente louva e diz: Senhor, eu apresento em tuas mãos a minha vida, eu coloco em tuas mãos o meu coração, mas isso tem que ser de verdade. Nós temos que entender, irmãos, que é necessário nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida, na nossa personalidade, mas nós precisamos pedir a Ele a cada dia. E quando isso acontece, aí vai acontecer em nossa vida o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com Abraão. Então é necessário esse segundo aspecto aqui, a mudança de caráter. Irmãos, a palavra de Deus, às vezes nós andamos com ela para cima e para baixo, a gente hoje tem uma facilidade tão grande, a gente tem ela impressa, a gente tem ela no celular, tem ela no notebook, a gente tem sempre a Bíblia ao alcance. Mas a palavra de Deus não é apenas para ser transportada.
A palavra de Deus não é apenas para nós dizermos que a temos, mas a palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática. Vivemos em um momento da sociedade, em um século, onde a tecnologia veio fazer uma grande diferença, não se pode negar. É muito bom ter tudo ao alcance das mãos, é muito bom ter tudo de forma tão simples, tão fácil, onde hoje, se você não quiser, você não precisa ficar pegando fila de banco, apenas com um celular você resolve tudo. Muitas outras coisas que são simples, são fáceis, e isso é bom para nós. Mas essa tecnologia trouxe também uma comodidade. A gente vê que existem tantas pessoas que eles querem ouvir uma palavra, o que é que eles fazem? Eles vão lá no YouTube, eles saem procurando mensagens e ouvindo tudo aquilo que é pronto. Ele quer ouvir a palavra de Deus, ele vai lá e coloca um áudio, vai escutando ali, trabalhando. Não há nada de errado. Mas nós precisamos nos familiarizar com a palavra. Outro dia eu estava observando um cristão já de uma certa quilometragem rodada já. E estávamos em uma reunião e foi solicitado que abrissem um determinado livro aqui do Velho Testamento, que está lá no meio, entre o Velho e o Novo Testamento, e o abençoado passou um certo tempo para conseguir encontrar aquele livro. Já depois da leitura ele encontrou, pelo menos o livro, né? não o texto. Ou seja, faltou essa familiaridade. A palavra de Deus, ela tem que estar. O que é que o salmista diz nos Salmos? Senhor, eu escondi a tua palavra onde? No coração. Ele está dizendo, eu tenho que ter familiaridade com a palavra de Deus. Eu tenho que guardar essa palavra no coração. E tudo aquilo que eu guardo no coração é porque eu conheço. Então não é apenas transportar esse livro maravilhoso nas mãos, mas eu tenho que tê-lo no coração, eu tenho que me alimentar dele, eu tenho que conhecer a que ele serve. É como alguém que tem uma arma, mas não sabe utilizar, ele vai terminar causando um problema para ele e para outras pessoas. Então eu preciso entender que essa palavra precisa estar na minha mente e no meu coração. E nós precisamos aprender, irmãos, a conhecer as promessas que estão contidas na palavra. Todo o processo da vida de Abraão aconteceu porque ele conhecia as promessas que Deus tinha para ele. Deus chegou para ele e disse, olha Abraão, eu tenho para você essa promessa e essa promessa. A partir do momento que ele ouviu, e ele disse, olha, eu nem sabia que Deus tinha essa promessa de me tornar o pai de uma grande multidão. A partir do momento que ele conheceu a promessa, ele passou a sonhar mais com aquilo ali e passou a dedicar a sua vida àquele projeto de Deus. Ou seja, precisamos conhecer as promessas. E como é que se conhece as promessas, já que elas estão contidas na Bíblia? Conhecendo a palavra de Deus. Quando a gente para ouvir, são como aqueles que gostam de caixinhas de promessa, né? Ele pega só uma promessa todo dia ali, ele lê, oh que maravilha! Mas a palavra de Deus, ela também traz correção. A palavra de Deus, ela também traz advertência. A palavra de Deus, ela traz ali mudanças que devem ser tomadas, devem acontecer em nossa vida, que estão contidas na palavra. E que se eu não conhecer a palavra, eu não vou saber entender e interpretar aquilo ali. Por esse motivo, a palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Existe muita gente que qualquer palavra que ele ouvir com o nome de palavra de Deus, ele aceita aquilo como correto e ele vai seguindo a vida. Tem gente que vai pegar um texto isolado da palavra de Deus, ele prega do jeito que ele quiser, e alguém vai lá, ouve e diz, não, amém, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender o que é que a palavra de Deus está falando para nós. Precisamos entender qual a verdadeira finalidade, a essência da palavra de Deus. Então, para que a nossa fé ela venha a ser trabalhada, para que a nossa fé ela venha a funcionar perfeitamente, precisamos conhecer a palavra de Deus. Você sabe por que é que em um período ali da Idade Média as pessoas foram tão aterrorizadas, as pessoas tinham medo de tudo, as pessoas corriam atrás de indulgências, tudo que se falava as pessoas ficavam aterrorizadas. Sabe por quê?
Porque as pessoas não sabiam ler, as pessoas não conheciam a palavra. Então, poucas pessoas que aprendiam a ler, eles tinham acesso às Escrituras e eles pegavam aquilo que eles queriam. Então eles diziam, olha, se não acontecer isso, você vai para o inferno. Então você tem que fazer isso para não perecer. Então as pessoas viviam aterrorizadas. Então o que acontece? A falta de conhecimento das Escrituras. Então, para que possamos receber cada promessa que Deus tem para nós, para que essas promessas elas possam entrar em evidência em nossa vida, nós precisamos conhecê-las. Existe promessa na palavra de Deus? Muitas. Mas nós precisamos conhecer essas promessas para que a nossa fé seja trabalhada em cima de cada promessa. Se Abraão não conhecesse o que Deus queria para ele, hoje nós não o conheceríamos como o pai da fé. Veja que Deus chega e diz, vou te dar um filho. Foi uma promessa, então ele ficou ciente. Não é porque Deus apenas conhecia o coração de Abraão, chegou, Abraão, do nada, Abraão, vou te dar um filho. Não, Deus sabia do sonho dele e chegou para ele e disse, Abraão, olha, tal época eu vou te dar um filho. É uma promessa. Deus não chegou naquele exato dia, Abraão, vem cá fora, tem um embrulho de presente ali, é um filho para você. Deus sabia que ele queria, mas ele não fez isso por quê? Porque Abraão precisava acreditar na promessa de Deus. E Deus disse, olha, tal época o teu filho chegará. Ou seja, promessa. Abraão, assim como as estrelas que são incontáveis, será a tua descendência. Promessa. E Abraão creu, acreditou. E essa crença dele nas promessas fez toda a diferença, porque ele ouvia, ele conhecia a palavra de Deus. O que é que alimenta a nossa fé? O que foi que alimentou a fé de Abraão? Sonhar naquela promessa. Todo aquele que começa a perder os seus sonhos, quer uma coisa? Em algum momento da nossa vida, a gente constrói vários sonhos. Não vou nem perguntar aqui, que eu sei que isso já passou por todos nós aqui. De você ter muitos sonhos, de você sonhar, você projetar coisas, e aquilo ali é um sonho que você vai alimentando a cada dia, e cada vez que você pensa naquilo, você se sente rejuvenescido. E chega um momento que a coisa começa a dificultar na sua vida em relação àquilo. O que é que acontece? A gente começa a deixar os sonhos descerem ralo abaixo. Já aconteceu com alguém? Levanta a mão. De você não acreditar mais naquele sonho. Quando deixamos de acreditar no sonho, nós perdemos as forças de lutar. O sonho, ele, na nossa vida espiritual, ele é um alimento. Observe, quando você faz um projeto, você sonha com aquilo, você tem todo o gás, toda a disponibilidade, você só pensa naquilo, você só quer fazer aquilo. É um sonho. E na nossa caminhada, no nosso trajeto, infelizmente, nós vamos ver circunstâncias, nós vamos ver pessoas, que até estão do nosso lado às vezes, que vão começar a pisar nossos sonhos. E quando nós deixamos de sonhar, nós perdemos as forças. Nós adoecemos espiritualmente. E um sonho quando ele é, digamos, deixe-me usar a palavra, quando um sonho ele é esmagado, isso traz para nós uma doença espiritual. Nós esmorecemos, nós perdemos as forças, não conseguimos mais andar direito, porque alguém fez com que aquele sonho fosse destruído. Uma circunstância fez com que aquele sonho fosse destruído. Precisamos entender, irmãos, que diante de qualquer coisa que possa acontecer na sua vida, aquilo que é um sonho no seu coração, na sua mente, na sua vida, nunca deixe de sonhar. Aí você diz, mas eu já sonho com isso desde adolescente, eu já tenho meus 40 e tantos anos. Não importa, deixa a vida passar. Mas não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. O sonho, ele nos fortalece. O sonho é um combustível na nossa vida. Muitas pessoas que vão vendo seus sonhos ruírem, muitas pessoas que vão perdendo seus sonhos na caminhada, no processo, muitos ficam deprimidos, muitos se entregam
porque não consegue mais acreditar em nada, porque tudo que projetava foi caindo por terra. Porque sempre que projetava alguma coisa, tinha uma circunstância ou uma pessoa para destruir o seu sonho. E isso faz com que a pessoa viva apática, faz com que a pessoa viva sem forças, triste, com vontade de desistir. E muitas vezes aquele que proporcionou com que o seu sonho morresse, ele chega do lado e diz: que tristeza é essa, rapaz? Levanta a cabeça que não é crente não. Mas são pessoas que muitas vezes foram responsáveis em fazer com que o nosso sonho deixasse de existir. Abraão, ele manteve os seus sonhos intactos. Independente da época, independente do dia, ele sabia que existia um Deus que estaria com ele para proporcionar a realização de cada sonho. Você crê nesse Deus? Amém? Levante os seus sonhos, reconstrua os seus sonhos e com certeza nós vamos encontrar um fortalecimento que muitas vezes nós perdemos nessa caminhada. Então sonhar, irmão, sonhar é uma coisa muito boa. Não, sonhar é coisa de quem não tem o que fazer. Não, o sonho ele alimenta. O sonho é o sonho que vai justamente trazer para nós a evidência da fé. É o sonho, em cima de uma promessa. Olha, a Bíblia diz que eu tenho uma promessa de bênção aqui, então eu vou começar a sonhar com isso. E sonhando com isso aqui, a cada dia, a minha fé vai aumentar, a cada dia. E isso vai gerar para nós intimidade no mundo espiritual, intimidade com o Senhor. E o Senhor, ele vai encontrar um meio, ele vai trazer para nós uma oportunidade para que aquele sonho se realize. Mas nós temos que entender isso aí. Promessa, sonho, fé. Tem que andar juntos. E não podemos deixar que ninguém tire de nós nenhum dos três. Uma das coisas na vida de Abraão, ele se reservou para servir a Deus. Tanto é que Deus diz: olha, você vai sair da tua terra, da tua parentela. O que é que isso traz para nós? Santidade. A palavra do Senhor nos fala, o Senhor falando a nós, ele diz: sede santo, porque eu sou santo. O que é santidade? Às vezes temos uma ideia errônea, errada de santidade. Entendemos que santo é uma coisa tão diferente. Santidade, separado, ou seja, é aquele que se reserva a uma causa, a um projeto, a fazer algo. Santo, santificação, separação. É como você pegar deixe-me procurar agora, você procura um produto ali que está contaminado, você está ali garimpando, pronto, está garimpando. O irmão Moisés e o irmão Rogério estão lá no garimpo, ó, procurando ouro. E você acha ali o ouro, mas no meio ao ouro ali vem a terra, vem outras pedras. E o que é que tem que ser feito? Tem que passar numa peneira, tem que lavar, até você conseguir separar e deixar só o ouro. A santificação é basicamente isso. O cristão, ele vive em meio a uma sociedade que é complicado sobreviver, espiritualmente falando. O que é que tem que fazer? Tem que arrancar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Na nossa caminhada temos que ir procurando essa santificação. É com aquela peneirinha ali, embaixo de uma torneira ali, de uma água corrente, e dizer: olha, Senhor, aqui tem uma sujeira, tira fora. Aqui também tem uma pedra que não é o que eu queria, tira fora. O cristão tem que viver pensando em deixar na sua vida apenas aquela pepita de ouro, só. A terra, as impurezas, tem que ir tirando a cada dia. Isso aí é santificação. Abraão, ele lutava por essa santificação. Então, queridos, nós temos que entender essa importância. Essa santificação aí fez com que ele se apegasse a Deus a cada dia. O cristão, ele precisa se apegar a Deus. Ele precisa ter essa dependência de Deus. Você já viu que tem filhos que até uma certa idade, eles são tão apegados ao pai ou à mãe, de tal forma que até na hora de dormir, tudo ali, aquele apego, aquela dependência. O cristão, ele precisa entender e aprender essa dependência de Deus. A santidade, ela traz para nós essa dependência. Hoje, vivemos em um tempo onde está em evidência
a capacidade humana, vamos dizer assim. Nós nos tornamos tão autossuficientes, nós nos tornamos tão, como é que eu poderia dizer, nós nos emancipamos como ser humano. Nós nos achamos tão capazes de fazer tudo, que mesmo na condição de cristãos, nós temos deixado de lado essa total dependência de Deus, porque nos emancipamos. Assim como o filho próprio que abandonou o pai, disse, dá-me a minha parte, porque eu quero ir ali dar um rolé. Então, nós temos que entender, queridos, que essa emancipação, ela não traz 100% de benefício para a nossa vida. Essa coisa de entendermos que somos tão capacitados a fazer tudo e que não precisamos mais do nosso pai para nos auxiliar. É como aquela criança que ela sempre dependeu do pai, um dia se tornou adolescente e aquele pai que era o seu herói, ele vê agora como um careta. E ele não quer mais andar com o pai, ele não quer mais ficar junto com ele. Não, ali vai me fazer vergonha. Ele vai querer andar sozinho, vai querer andar até altas horas da noite sozinho. Mesmo sem a experiência da vida, mas ele vai querer. E nós muitas vezes fazemos isso. Queremos nos tornar dependentes de Deus e dizer, olha, eu já sei andar. Eu não preciso mais estar tão agarrado com o Senhor. E isso tira de nós a santidade. E essa ausência de santidade traz para nós uma personalidade diferente, espiritualmente falando. Traz para nós uma arrogância. E nós não queremos mais nos devotar, nos derramar na presença de Deus. Porque assim como aquela criança que fica envergonhada de andar com o pai, porque acha ele careta, nós vamos começar a achar também que esse derramamento espiritual é caretice. Então nós não queremos mais depender exclusivamente do Senhor, mas nós achamos que sabemos viver sozinhos. Então, irmãos, santidade. O cristão ele precisa ter santidade a cada dia na sua vida. Se nós não entendermos isso, nós vamos ter sempre uma pendência para com Deus. Então o cristão depende dessa necessidade, necessita dessa dependência de Deus. Outra coisa que, só 2 pontos aqui rapidinho, para a gente encerrar. Outra coisa que fez com que a vida de Abraão fosse tão mudada, a vida de Abraão, a vida do apóstolo Paulo, aliança. A gente vê que Deus ele chega para Abraão, ele requisita o serviço de Abraão para a sua presença ali. Em momento algum Abraão negou. Sara até duvidou a princípio, Abraão não. No momento que os anjos apareceram a ele, no momento da presença de Deus diante de Abraão, é como se ele dissesse, Senhor, eu firmo um pacto contigo hoje. Saulo vai ali, no seu cavalinho, não sabia qual era o cavalo que ele usava, se era de raça, se não era. Mas digamos que Paulo ia andando ali, destinado a oprimir o povo de Deus. O Senhor aparece a ele cai do cavalo, literalmente. Ele cai do cavalo e quando caiu daquele cavalo ali, acontece algo na vida daquele homem. Ele foi transformado. E quando ele fica cego, passam uns dias ali, quando ele retorna, resumindo, por causa da hora, quando ele volta ao normal, ele entende tudo o que aconteceu. E ali ele faz uma aliança com Deus. E ele sai daquele lugar que ele estava determinado a fazer a vontade do Pai a qualquer custo. Não importando com aquilo que havia acontecido na sua vida, não importando com a sua vida de alguns dias atrás de opressor, ele agora diz, eu não sou mais opressor, mas eu sou servo do Deus Altíssimo. Ou seja, ele fez uma aliança. É impossível que alguém mude tão drasticamente se não houver uma aliança. Alguém que tem um alvo, oprimir o povo de Deus. Ele tem uma experiência com Deus naquela caminhada dele ali. Quando ele volta ao normal, volta a enxergar, quando ele recobra tudo novamente, ele diz, agora a minha vida mudou. Só por causa da aliança que ele fez com Deus ali. E nós temos que entender, irmãos, que essa aliança,
ela tem que ser observada. Uma aliança não pode ser quebrada. Precisamos entender que isso, tanto em um mundo espiritual como no mundo físico, material, sempre que alguém quebra uma aliança, existe um preço a ser pago. Uma quebra de contrato, existe um preço a ser pago. Então, quando nós quebramos a aliança com o nosso Deus, existe um preço a ser pago. O cristão precisa entender essa necessidade de aliança. E quando falamos aliança, estamos falando de algo que deve ser eterno. Aquele que entendeu um dia o que é servir a Deus, aquele que um dia teve experiência com Deus, ele precisa cuidar dessa aliança, ele precisa estar com muito carinho e muito cuidado por essa aliança, para que ela não venha a ser danificada. E foi o que fez Abraão continuar a sua caminhada, foi o que fez o apóstolo Paulo continuar a sua caminhada, foi observar essa aliança. Eu tenho certeza que todos nós aqui, um dia fizemos uma aliança com o Senhor. E fica para nós nessa manhã, para nós, todos nós, só essa, não uma interrogação, mas só esse lembrete. Temos cuidado dessa aliança. Hoje em dia a gente nem vê muito, né? Mas antigamente as pessoas gostavam muito de limpar a aliança. Tinha aquele caó, tinha uns produtos aí, estava sempre limpando para dar um brilho. Quando ia sujando, perdendo o brilho, aí alguém ia lá e limpava. Será que nós estamos cuidando dessa aliança, dando um brilho nela constantemente? Ou será que com o tempo ela vai perdendo o brilho? Enquanto nós não entendermos essa aliança, a nossa fé ela vai estar parada, igual a moto que está lá na garagem, paradinha. Tem água aqui, já viu? Tem não. A garganta coçou agora. Mas nós precisamos, queridos, colocar em evidência a promessa, a aliança também. Agora foi a ausência de água, viu, gente? Quando nós colocarmos em evidência todos esses aspectos, a nossa fé, ela será fortalecida. Não se pode ter uma vida de sucesso, uma vida espiritual de sucesso, se essa fé ela não estiver sendo alimentada, se essa fé ela não estiver sempre em evidência em nossa vida. Para entender os propósitos de Deus, para entender qual o plano de Deus um dia para nós, tem que existir fé. Para entender as promessas, tem que ter fé. Para entender por que Jesus morreu por nós, tem que ter fé. Porque senão nós vamos chegar à igreja e alguém vai dizer, por que nós estamos ceando? Por que nós estamos ceando todo mês aqui? Qual é a finalidade disso? Só comer, tomar um pouquinho de suco de uva, comer um pão, um pedacinho de pão ali. Tem que existir fé para entender o propósito de tudo aquilo ali. Para entender a grande importância daquilo que fazemos, tem que ter fé. Então essa fé, para ser trabalhada, é um processo que acontece na nossa vida. E nós não podemos deixar que nada nos impeça de estar trabalhando, aumentando nossa fé. Precisamos entender, irmãos, que para que as promessas elas venham, a fé tem que estar em evidência. Então eu gostaria de encerrar essa palavra nessa manhã, dizendo o seguinte, que o cristão, ele precisa viver por fé. Quando fala viver por fé, não é como algumas pessoas até entendem errado, né? Uma determinada vez aqui na igreja, há muitos anos, nós estávamos organizando um retiro de jovens e um abençoado disse, olha, eu não tenho um centavo para ir para esse retiro, mas eu creio que pela fé eu já estou lá. Aí outro irmão que estava na reunião também abriu a boca e disse, ô fulano, tu faz o seguinte, tu monta na fé e vai. Porque ele também não gostava de trabalhar, então ia ficar um negócio meio complicado. Só a fé, sem ter essa ação, sem acreditar, sem trabalhar para que aquilo venha acontecer. Não é só ter fé, é abrir canais, abrir meios, criar meios,
para que essa fé ela venha trabalhar em nossa vida. Abraão permitiu que tudo aquilo acontecesse. O apóstolo Paulo também permitiu. Então não é só dizer eu tenho fé, eu tenho que trabalhar para que essa fé ela seja, ela venha encontrar um espaço, ela venha encontrar a oportunidade de agir na minha vida. Então entenda, promessas, sonho e fé, elas precisam andar juntas e se tornar uma só. E dessa maneira, alguém vai olhar e dizer, poxa, você tem fé, você acredita mesmo diante de uma situação tão difícil, mas você continua falando e afirmando que vai acontecer o melhor, é porque você tem fé. Aí você vai dizer, com certeza eu tenho fé porque eu tenho um Deus poderoso. Mas não deixe de observar as promessas, não deixe de alimentar os seus sonhos e não deixe sua fé morrer. E dessa maneira, nós vamos atravessar os tempos difíceis e trabalhosos. Dessa maneira, não importa o que aconteça, o Senhor, Ele vai nos ajudar a atravessar os mares de dificuldade, sempre dando glória a Deus. Amém, queridos?